Irmãos, existem algumas perguntas que são colocadas como perguntas filosóficas elementares. E lá em Minas Gerais a gente tem uma brincadeira com essas perguntas. As 3 grandes questões da humanidade é de onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. Lá a gente brinca, né? Que é quem que eu sou, para onde eu vou e de onde eu vim. É assim que o mineiro pergunta, né? São as 3 questões filosóficas. Hoje eu quero olhar com você para essa epístola para nós respondermos a uma delas. Nós vamos meditar sobre a identidade do cristão. Quem somos nós à luz das Escrituras? E quando nós olhamos então para a primeira epístola de Pedro, nesse bloco do verso 1 ao 10, é sobre isso que Pedro está tratando aqui. Eu quero convidar você então a acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, irmãos, até aí. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra, nos edifique, nos fortaleça na convicção de quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, nós então, quando falamos sobre identidade, nós vamos perceber que nós vivemos uma cultura profundamente perdida no que diz respeito a esse assunto. Cada vez mais, essa sociedade pós-moderna tem demonstrado o fato de estar perdida em relação à questão da identidade. Eu brinquei aqui hoje pela manhã que hoje em dia está na moda a expressão trans. É trans alguma coisa. E eu brinquei aqui de manhã que eu não estou acima do peso. Na verdade, eu sou um trans alto. Eu sou um baixo que acha que é alto. Então, na verdade, o meu peso não condiz com a minha altura. Entendeu, irmãos? O que está sobrando aqui é porque, na verdade, eu me identifico com um homem de quase 2 metros. Tá? Mas, brincadeira à parte, essa é a sociedade no meio da qual nós vivemos, irmãos. Algumas coisas como essa têm sido ditas por algumas pessoas e não são brincadeira. Por exemplo, voltou esses dias às redes sociais um fato que já tem alguns anos que aconteceu. Um homem no Canadá, depois de já casado há muito tempo, com 7 filhos, ele entendeu que ele era uma menina. E não apenas uma mulher, uma menina, mas uma menina de 6 anos. E pasmem, depois de passear por alguns sites de relacionamento, ele encontrou um casal idoso que o adotou como uma menina de 6 anos. E eu não estou trazendo isso aqui, irmãos, simplesmente para atacar a realidade dessa sociedade, mas para demonstrar como nós vivemos em uma sociedade perdida quando nós falamos sobre identidade. E como é bonito perceber que as Escrituras fornecem para nós informação suficiente sobre quem nós somos em Cristo. Pensando nessa questão do transgênero, inclusive, eu também compartilhei aqui hoje de manhã uma frase que eu não consegui identificar o autor, mas que me pareceu uma frase muito sensata. Essa pessoa então descreve a questão do problema da identidade de gênero da seguinte forma. Ele diz assim: transgênero é uma pessoa que não aceita o próprio nome,
o próprio corpo, a própria voz, a própria vida, mas quer ser aceito por todo mundo. É interessante, irmãos, nós temos quase que a obrigação diante dessa sociedade de reconhecer aquilo que é notório, que não condiz com a realidade. Essa é a sociedade no meio da qual nós vivemos. E mais do que apontar isso como um grande problema, o nosso dever, irmãos, como cristãos, é identificar claramente qual é a nossa identidade em Cristo e dessa forma anunciar a esse mundo essa verdade, de que, à luz da palavra de Deus, nós temos uma identidade muito clara e bem definida e maravilhosa, por sinal. Mas antes de falar dessa identidade, eu preciso trazer para você um pequeno resumo do que foi exposto até aqui na epístola de Pedro. Pedro ele vai começar no primeiro verso dizendo: despojando-vos, portanto, e esse portanto não tem como, ele está ligado ao que ele já disse anteriormente. E eu já preguei aqui em outros momentos na IPVO, mas eu quero de maneira muito sucinta compartilhar com você. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Pedro, destinada aos cristãos que ele chama de forasteiros, os cristãos da dispersão. Basicamente, isso diz respeito aos primeiros cristãos, ali no primeiro século, que estavam enfrentando perseguição por causa da fé, e por causa disso estavam dispersos por vários lugares. Pedro escreve com o propósito de encorajar esses irmãos, de fortalecer a fé desses irmãos. Lembra daquilo que ele ouviu da boca do próprio Cristo? Que ele seria aquele que apacentaria as suas ovelhas, e ele disse, inclusive, que ele fortaleceria os seus irmãos. E é isso que Pedro está fazendo aqui. É bonito isso, irmãos. A expressão que Pedro vai utilizar nessa epístola para se referir aos cristãos é a expressão peregrinos. É uma bela expressão que diz respeito, ou forasteiros, como está aí no primeiro verso, que diz respeito a esse entendimento do cristão, de que nós, ainda que sejamos cidadãos dessa terra, temos deveres e direitos aqui nessa terra, o nosso entendimento é mais amplo. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. Pedro, então, relembra os irmãos acerca dessa verdade. E se você der uma olhada comigo, no verso 2 até o verso 12, o primeiro aspecto que Pedro vai destacar aqui é a respeito desse grande presente, o presente incomparável que nós recebemos em Deus, a nossa salvação. Pedro vai falar da salvação no aspecto passado, ela foi realizada no passado. Ele vai demonstrar a salvação tendo seus efeitos para o futuro. Há uma pátria celestial que nos aguarda, um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Mas ele também fala dessa salvação no presente. É a demonstração de que a graça de Cristo, ela está também nos transformando hoje. Ela também está nos salvando hoje, está nos moldando hoje. Pedro, então, depois disso, lá no verso 13 até o verso 21, ele vai falar então sobre o viver do peregrino, o viver do cristão. E ele vai demonstrar como é que o cristão deve viver. E resumindo, ele vai dizer: o cristão precisa viver em santidade, porque Deus é santo. E aquele então que conhece ao Deus santo deve viver também como ele. É interessante que no verso 13, Pedro vai trazer à memória que é a linguagem do Êxodo. Se você der uma olhada no verso 13, está assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro faz menção a um detalhe específico da Páscoa do Êxodo, que não foi celebrada mais daquele jeito. Lá no Êxodo, como é que a Páscoa foi celebrada? A instrução bíblica era: vocês prepararão a Páscoa e comerão um cordeiro, mas da seguinte forma: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Ali era uma linguagem clara da peregrinação que eles fariam pelo deserto. A Páscoa é esse entendimento que a graça de Deus agora nos trouxe libertação, mas essa libertação incluía uma peregrinação até a Canaã, até a terra prometida. E Pedro aqui está fazendo referência a isso. Nós, como cristãos, precisamos entender a mesma verdade. Nós estamos aqui, irmãos, desfrutando da libertação que recebemos em Cristo, mas ao mesmo tempo cientes de que há uma peregrinação a ser feita rumo a Jerusalém, a Canaã celestial. Pedro faz menção a isso e descreve então esse viver do cristão que vive com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Vive com os olhos fitos na esperança da volta de Jesus Cristo. E dessa forma ele vive não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus, o padrão de Cristo.
Quando nós chegamos no verso 22, os versos mais imediatamente próximos ao texto que nós lemos, 22 a 25, Pedro vai destacar aqui agora e vai demonstrar o que é que move o peregrino, o que é que gera nele uma ação. Ele vai dizer: nós somos movidos pelo amor, nós descobrimos o amor que é sem igual, o amor de Deus. E porque Ele nos amou primeiro, nós também podemos amá-lo. E não apenas podemos amá-lo, mas podemos também amar uns aos outros. E nesse contexto, Pedro vai entrar no verso 1 do capítulo 2, dizendo: portanto, ele está dizendo, se você entendeu isso tudo até aqui, o que é que eu preciso te dizer agora? É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Pedro então vai destacar no verso 1 o seguinte: ele vai dizer que nós precisamos então nos despojar de algumas coisas. A ideia de Pedro é: há uma roupa, a palavra despojar aí é esse sentido, há uma roupa, uma vestimenta que vocês precisam retirar, que ela não condiz mais com a vida de vocês, ela não condiz mais com a identidade de vocês, uma vez que vocês foram alvos da graça de Deus. Há algo que você precisa se despojar. E um dos autores que comenta esse texto, que eu achei muito interessante, que eu não lembro qual deles agora, ele diz que é como se Pedro dissesse: tire essa roupa e tranque ela no guarda-roupa, esqueça essa roupa lá. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. E do que é que nós precisamos nos despojar? Aí no verso 1, ele vai falar sobre o despojamento do pecado. Aqui a ideia, segundo o exposto no texto, ela está destacando pecados de cunho horizontal. Aqui, por isso, a gente pode entender que a passagem diz respeito a essa questão relacional do cristão. Não apenas com Deus, mas também com o seu próximo. E ele vai apresentar uma lista de pecados que estão relacionados ao próximo. E do que é que nós precisamos então nos despojar? Ele vai colocar em primeiro lugar, de toda maldade. A ideia de toda maldade aqui no original é toda a iniquidade do mundo pagão. Toda a iniquidade do mundo sem Deus. Ele vai dizer: esse é o momento então de vocês se despojarem de qualquer forma de maldade, de qualquer forma de iniquidade, que é segundo o padrão do mundo. Ele ainda vai dizer: despojando de toda maldade e dolo. A palavra dolo é uma palavra mais conhecida nos nossos dias. Ela no original aqui traz a ideia de um espírito traiçoeiro, de tirar vantagem. Nós conhecemos a palavra dolo muito da linguagem do direito, da questão da criminalidade. Quando, por exemplo, alguém comete um homicídio, nós ouvimos a expressão: foi um homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? A pessoa não teve a intenção de matar. Então ele é culpado, mas ele não teve a intenção de causar um mal. Mas, porém, nós ouvimos também do homicídio doloso. O que é homicídio doloso? É aquele em que há a intenção de matar, a intenção de prejudicar ao outro. Nós chegamos até a ouvir mesmo a expressão dolo eventual. O que é o dolo eventual? Possivelmente houve a intenção de matar, mas não é possível ainda comprovar com todos os detalhes. E basicamente então é essa palavra que está aqui no contexto. Pedro está dizendo: vocês precisam se despojar de todo dolo, de toda ação que é mal intencionada, que claramente busca prejudicar aos outros. Isso cabe ao mundo, mas não cabe a nós, irmãos. Pedro ainda vai dizer: despojando-vos de toda maldade e dolo e de hipocrisias. Aqui essa palavra no original traz a ideia do ator no pior sentido da palavra. A ideia de alguém que com a sua máscara ele engana as pessoas. Elas pensam algo que não condiz com a realidade. Ele ainda vai dizer: despojando de toda maldade, dolo, hipocrisia e invejas. É interessante, irmãos, que a palavra inveja é outra que é muito comum no nosso contexto e diz respeito ao querer o que é do outro, ou também querer que o outro não tenha algo. Quando alguém de repente conquista alguma coisa e os nossos olhos não conseguem se alegrar, não conseguem celebrar por causa da inveja. É bonito, irmãos, porque o Evangelho nos ensina a chorar com os que choram, mas também a nos alegrarmos com os que se alegram. Às vezes é até mais fácil chorar com os que choram. Quando alguém está sofrendo, às vezes a gente se sente até superior e se coloca ao lado para abraçar e consolar. Mas o Evangelho diz que nós também precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. É ver a virtude, ver que alguém se destacou em alguma coisa, ver que alguém conquistou em alguma coisa, irmãos, e nós nos alegrarmos. Pedro está dizendo: essa é a conduta do cristão. Ele não vive
baseado na inveja, como muitas vezes os pagãos vivem. E finalmente ele vai dizer: inveja e toda sorte de maledicência. A palavra maledicência tem a ver com falar do outro por inveja ou com a intenção de prejudicar o outro. E ele vai dizer: então é disso tudo que vocês precisam se despir. Isso não faz parte mais da vida de vocês. Isso não tem a ver com a identidade de vocês. Então tirem essa roupa. Esqueçam essa roupa. Mas o bonito, irmãos, é que Pedro começa dando a nós o aspecto negativo da identidade, aquilo que não condiz com o cristão, mas ele não vai ficar só no negativo. Pedro ele vai falar agora daquilo que é positivo. Eu aprendi há alguns anos atrás que um dos nossos desafios, inclusive o desafio do pastor, é que muitas vezes a gente percebe algo que está errado e a gente exorta para que o erro seja removido, mas o nosso dever não é apenas exortar contra o erro. O nosso maior dever é ensinar a verdade. O nosso maior dever é, retirando o erro, agora conduzir aquela pessoa para a verdade. E é exatamente o que Pedro está dizendo aqui, está fazendo aqui. Pedro então vai apresentar para nós, irmãos, nessa passagem, de maneira muito bela, algumas metáforas, algumas imagens acerca do cristão, acerca da identidade do peregrino. Resumindo então, nós precisamos, à luz desse primeiro verso, nos despojar do pecado, pois essa não é a verdadeira natureza do cristão. Não nos identificamos pelo pecado que praticamos. Interessante que há uns anos atrás, uma das denominações presbiterianas dos Estados Unidos tomou a decisão de se tornar uma igreja inclusiva. E nisso ela incluiu as pessoas com questões de gênero, inclusive na sua liderança. Anos depois, irmãos, isso é recente, essa denominação reúne mais uma vez e toma a decisão de dar um passo atrás, de voltar atrás. E eu achei bonita a maneira como eles explicaram a razão pela qual eles estavam voltando atrás. No documento oficial da denominação dizia o seguinte: nós entendemos que ninguém deve se identificar com o pecado que pratica. Não é isso que nos define. O que nos define, irmãos, é a graça de Deus. O que nos define é a identidade que temos em Cristo Jesus. Aos pagãos pode caber coisa desse tipo, mas a nós não. E Pedro então vai apresentar para nós aqui essas figuras. É bonito porque quando nós olhamos para esse texto, nós inclusive desconstruímos aquela ideia muito comum em alguns contextos evangélicos do crente carnal. O que seria um crente carnal? O crente carnal seria alguém que já confessou a Jesus, mas que na prática ele vive como se não fosse discípulo de Jesus. A Bíblia mostra para nós que isso não é possível, porque a nossa identidade começa com aquilo que nós despojamos, aquilo que é retirado de nós. Mas Pedro vai além, e ele vai então agora descrever qual é a identidade do cristão. A primeira descrição, a primeira imagem usada pelo apóstolo Pedro está aí no verso 2. Pedro então vai dizer assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A primeira imagem que Pedro vai usar aqui para descrever os cristãos, para descrever a nossa identidade em Cristo, é a de uma criança recém-nascida. Não há como não lembrar daquilo que o próprio Cristo ensinou. Jesus disse que nós precisávamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Certamente o ensino de Cristo influenciou a Pedro quando ele diz que o cristão, em primeiro lugar, deve se identificar como uma criança recém-nascida. E aqui ele destaca então a figura do leite. Uma ressalva precisa ser feita. Pedro vai usar a figura do leite aqui diferente do que Paulo faz aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja vai dizer o seguinte: leite vos dei a beber, não pude dar alimento sólido. O que Paulo está descrevendo lá? Uma igreja imatura. E Paulo está dizendo: vocês ainda estão precisando do beabá da fé, porque vocês estão errando nas questões elementares. E Paulo então vai usar o leite como essa figura de uma pessoa que ainda não está madura. Ele vai usar o leite com esse sentido de alguém que ainda está precisando de um alimento
muito elementar. Aqui não é o sentido de Pedro. O sentido em que Pedro usa o leite aqui, irmãos, é o sentido do alimento verdadeiro, do alimento puro. A Ingrid está aqui, eu citei ela de manhã, posso citar ela agora na presença dela, né? Tivemos o privilégio, meus irmãos, lá em casa, de amamentar as 3 meninas durante um tempo significativo. E eu digo que foi uma bênção, por vários motivos. Primeiro, pela saúde da própria criança. Certamente a criança que amamenta o necessário, ela fica mais forte. Nós tivemos inclusive esse privilégio de ter pouco adoecimento das meninas ali na primeira idade. Mas eu digo que tem um outro privilégio, viu, Daniel? Que foi a economia que eu fiz nesse tempo. Porque fórmula não é barato não, hein, irmãos? E como é saudável a criança então se alimentar do leite materno. E aqui tem pessoas que conhecem disso melhor do que eu, poderiam falar dessas virtudes do leite materno. Mas resumidamente o que Pedro está dizendo é: há um alimento sólido e puro, genuíno, com o qual o cristão se identifica. O que eu preciso te dizer, meu irmão? Que nós vivemos um contexto de pós-modernidade, onde muitas vezes a palavra de Deus tem sido deixada em segundo plano, até mesmo dentro de muitas igrejas, até mesmo por muitos pregadores. A Bíblia tem sido usada por muitas pessoas como um pretexto para dizer o que elas querem dizer de si mesmas. Quem nunca ouviu, por exemplo, um sermão que o pregador lê um texto e de repente ele começa a falar e fala e você fica se perguntando que hora que ele vai explicar o texto que ele leu. E de repente a pregação daquele pregador termina e ele sequer mencionou e explicou o texto que ele leu, que afinal de contas ele tinha muita coisa de si mesmo para falar. Eu quero te dizer, meu irmão, que eu não tenho muita coisa para dizer de mim mesmo, mas eu me orgulho, me alegro de poder trazer a vocês aquilo que genuinamente diz a palavra de Deus. Esse é o dever do pregador. E deixa eu te dizer uma verdade: ainda que nós vivamos um tempo onde as pessoas estão como que com coceiras nos ouvidos, buscando influências, porque tem muita gente que está no púlpito que não é pregador mais, não é pastor, é influência. Ainda que as pessoas estejam sedentas por uma mensagem mais leve, açucarada, nós precisamos prosseguir em anunciar a verdade de Deus, confrontando o erro, confrontando o pecado e anunciando a verdade. Sabe por quê, meu irmão? Porque o verdadeiro cristão, ele tem sede e fome, é da palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. O cristão, ele tem prazer em se alimentar da palavra de Deus. Doce ilusão de muitos pregadores. Me desculpe, meu irmão, mas eu prefiro apacentar umas poucas ovelhas do que entreter uma multidão de bodes. E tem muito pregador hoje preferindo a multidão de bodes. Meu irmão, de fato, pregar a palavra de Deus de maneira expositiva não é tão atraente para muitas pessoas. Tem gente que está mais interessada no entretenimento, naquela piada engraçada, naquela frase de efeito, naquilo que de repente o pregador traz e que a gente, nossa, hoje foi tão legal, curti muito, eu gostei muito da mensagem. Meu irmão, muitas vezes a mensagem não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes vai doer no nosso coração, porque é justamente o que a gente precisa ouvir. E é por isso que Pedro diz que a primeira figura do cristão é a de um bebê recém-nascido. Há um alimento que o bebê necessita. Não adianta colocar Coca-Cola na mamadeira. Não adianta colocar outro alimento. O que o neném precisa, o bebê precisa, é do genuíno leite espiritual. E vamos falar uma verdade. Quando a criança está com fome, irmãos, a gente sabe, muito fácil, não sabe? Por que a gente sabe? Porque ela chora, ela demonstra a necessidade desse genuíno leite. Assim é o cristão, meu irmão. Nós clamamos sedentamente pela verdade de Deus. É isso que nos alegra, é isso que nos alimenta. As outras coisas podem até às vezes chamar a atenção dos olhos, mas elas não alimentam o coração. Pedro então diz em primeiro lugar que o verdadeiro cristão é aquele que se alimenta da palavra de Deus, é aquele que anseia o genuíno leite espiritual. E olha que bonito o que ele diz no verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra experiência aqui, ela tem o sentido de saborear.
É bonito porque quando a gente lembra, por exemplo, do texto de Malaquias, quando Malaquias fala sobre dízimo, Deus falando com o povo, ele diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor. E tem gente que não entende o sentido do texto, acha que ali está falando de fazer uma prova de Deus, de testar a Deus. Mas não é disso que Malaquias está falando. E eu estou citando o texto lá porque o sentido é o mesmo. Qual é a ideia de Malaquias? Deus está dizendo para o povo: experimente o que eu estou falando, prove o que eu estou dizendo, experimente ser fiel, e você vai ver que eu tenho razão. Aqui é a mesma coisa que Pedro está dizendo: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Sabe por que tem muita gente trocando o genuíno leite por outras coisas? Que triste, meu irmão. É porque ainda não experimentou quem o Senhor é e a bondade que Ele manifesta através da sua palavra. Mas a mim e a você, que somos cristãos transformados pela graça de Deus, o que nos gera desejo, irmãos, fome e sede, é a palavra de Deus. Tem muita gente trocando a palavra de Deus por ideologia. De repente a ideologia faz tanto sentido e a pessoa começa a entrar de cabeça. Sabe qual que é o problema? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Infelizmente, tem muita gente que não experimentou isso ainda. Mas louvado seja Deus, porque nós experimentamos. Essa é a razão por que estamos aqui. Porque ansiamos e desejamos a palavra de Deus. Segunda figura que Pedro vai utilizar aqui, irmãos, está aí no verso 4 até o verso 8. Ele diz assim, vamos ler mais uma vez: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro agora vai mais uma vez contrapor dois públicos. Ele vai falar daqueles que são pedras vivas e aqueles que rejeitam a pedra angular. Eu acho esse texto bonito, irmãos, porque ele vai nos auxiliar a entender aquilo que está lá em Mateus 16, verso 18. Lá em Mateus 16, no verso 18, no diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro afirma que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então diz assim: você é bem-aventurado, Pedro, e eu ainda te digo mais uma coisa: você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basicamente, essa expressão da pedra, ela foi interpretada de três formas distintas ao longo da história da igreja. Que pedra é essa que Jesus se refere? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira interpretação é de que esta pedra seria o próprio apóstolo Pedro. Ele seria então o fundamento da igreja. Os romanistas, basicamente, são aqueles que entendem dessa forma. Há uma série de textos bíblicos que vão na direção diferente dessa. Mas mais especificamente, nós vamos ver que esse texto ele é importante, porque nós temos o próprio autor do livro, aquele que estava presente quando Jesus disse essa frase, explicando quem é a pedra de fundamento da igreja. Então, a primeira hipótese seria de que a pedra seria o próprio Pedro. Ele seria o bispo que tinha a primazia e que dessa forma gerou toda a fundação da igreja. A segunda interpretação é de que a pedra ali mencionada seria a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja então estaria sendo edificada
tendo como fundamento aqueles que creem nessa verdade, aqueles que confessam essa verdade, aqueles que professam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas há uma terceira hipótese. A terceira hipótese é de que a pedra é o próprio Cristo. Quando Pedro afirma, tu és o Cristo, Jesus então diria, é sobre essa pedra que a igreja será edificada. Sabe por que eu acho esse texto bonito? Porque ele demonstra para nós uma verdade preciosa, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto lança luz sobre outro texto. E aqui, Pedro, de maneira muito clara, irmãos, na minha opinião, está mostrando que a pedra não era nem Pedro e nem mesmo a confissão. A pedra, de fato, é o próprio Cristo. O texto diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, e que a igreja seria edificada a partir desse fundamento. Lembra do ensino de Jesus sobre a casa que foi edificada sobre areia? Não foi edificada sobre fundamento sólido. Vieram as intempéries da vida e ela então ruiu e foi grande a sua ruína. Mas Jesus também fala de uma casa que foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre sólido fundamento. E ainda que as intempéries da vida também tenham vindo sobre essa casa, ela prevaleceu, ela permaneceu firme. Os sofrimentos, as lutas, as dores, os problemas não foram suficientes para derrubar essa casa, porque ela tinha um fundamento sólido. Meu irmão, assim é a igreja do Senhor Jesus. Por maiores que sejam as lutas, as provações, as perseguições, a igreja do Senhor Jesus permanecerá até o fim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por uma razão muito simples. Ela está edificada sobre um fundamento sólido. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra angular. E que bonito, pedra viva. Mas sabe o que é bonito ainda no texto? Nós estamos falando da identidade do cristão. E Pedro aqui demonstra, irmãos, que nós então somos pedras desse edifício. Pedro diz que nós também somos pedras vivas dessa casa espiritual de Deus. Em primeiro lugar, então, a primeira imagem que Pedro vai utilizar para descrever a identidade do cristão é da criança recém-nascida. Mas em segundo lugar, Pedro vai falar de uma casa espiritual. Que casa é essa, meu irmão? Essa casa é a própria igreja de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Um tijolo sozinho é só um tijolo. Mas unido a outros tijolos, posto sobre um fundamento sólido, ele agora faz parte de um edifício. Assim somos eu e você. Pedro está mostrando, irmãos, que a identidade do cristão está intimamente relacionada com a igreja, com a comunidade. Pedro está nos chamando a atenção para essa realidade. Nós fazemos parte dessa comunidade santa, que tem como dever, como missão, ele diz aqui, verso 5, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É isso que define a igreja. Guarde o que eu vou te dizer, meu irmão. A natureza da igreja não é uma instituição ou um edifício físico. Não é algo relacionado à individualidade, e nem mesmo um mero ajuntamento de pessoas para o serviço, mas o ajuntamento do povo de Deus, os redimidos em Cristo, para a adoração e glorificação de Deus. Isso é a igreja. Em tempos onde tantas pessoas têm tentado viver uma carreira solo na fé cristã, como é importante lembrar a identidade do cristão. A identidade do cristão está intimamente relacionada a isso aqui, meu irmão. Nós somos pedras vivas de um edifício. Esse edifício é a igreja. Eu louvo a Deus pelo privilégio de entender essa verdade. Como precisamos anunciá-la. Tantas pessoas perdidas, querendo viver carreira solo, mas eu volto a te dizer, um tijolo sozinho continua sendo só um tijolo. Mas aqui, meu irmão, nós temos o privilégio de sermos pedras vivas, postas sobre um fundamento sólido, que é Jesus Cristo. E dessa forma, participarmos de uma edificação que é sólida, permanente e que perdurará para sempre. Venham as intempéries, as lutas, esse edifício jamais ruirá. Que privilégio entender isso. Nesse sentido, nós concordamos com a frase, por exemplo, de São Cipriano de Cartago, que disse lá no 3º século, que fora da igreja não há salvação.
É verdade, irmãos, não há salvação fora da igreja. E nós não estamos dizendo fora da igreja presbiteriana. Nós não estamos aqui identificando uma denominação. Mas a verdade é que todo aquele que foi salvo por Cristo se tornou pedra viva desse edifício. Me desculpe, tem muita gente na pós-modernidade buscando carreira solo, mas essa não é a verdade da nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo tem a ver com uma comunidade. Que bonito, meu irmão, participar dessa comunidade preciosa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro não para aqui. Pedro ainda vai apresentar para nós uma terceira imagem. Antes de eu trazer as 3 últimas imagens, e eu vou ser objetivo aqui para frente, eu me lembrei da mensagem do Daniel ontem. Nosso irmão Daniel ontem trouxe uma palavra para os homens da nossa igreja, e basicamente ele falou sobre o tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E como o tríplice ofício de Cristo tem implicações para a masculinidade. E ele então demonstrou como o homem precisa se identificar também como profeta, sacerdote e rei. Nós estamos nesse processo de imitação de Cristo. O discipulado é isso. E sabe o que é bonito? Não apenas os homens, mas o texto vai trazer essa verdade para todos nós que somos cristãos. Terceira imagem que Pedro vai utilizar aqui, primeiro, irmãos, é a imagem de um sacerdote. Está no verso 5 e depois no verso 9. Vamos reler? Verso 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Agora olha o verso 9 comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Eu não vou ler o restante, depois eu leio. Então a primeira identificação que Pedro vai fazer aqui, nesses versos finais, é do cristão como um sacerdote. Que bonito nós nos lembrarmos da doutrina preciosa do sacerdócio de todos os crentes. Que doutrina é essa? É a doutrina que afirma que todo crente é um sacerdote. Essa doutrina nos ensina, irmãos, que nós não precisamos de outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Abraham Kuyper, um dos grandes teólogos recentes lá da Holanda, ele disse certa vez que um dos distintivos da fé cristã também é o fato de que a fé cristã é uma fé imediata. O que isso significa? Todas as religiões, elas colocam um mediador entre Deus e os homens. Há sempre um guru, há sempre um líder espiritual que é indispensável para que a pessoa tenha acesso ao Deus daquela religião. A fé cristã não é assim. A fé cristã é imediata. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Você também é um sacerdote e pode oficiar os seus sacrifícios a Deus. Que bonita essa verdade, meu irmão. Que preciosa. Em tempos onde tem gente, por exemplo, procurando a igreja da oração forte. Já ouviu essa expressão? A pessoa está precisando de uma oração, ela fala assim: não, vou naquela igreja, tem uma oração forte. Eu quero te dizer, meu irmão, que toda oração feita por um genuíno cristão é forte o suficiente. Não por causa do cristão, mas por causa daquele que intercede por nós em nossas fraquezas. Isso significa, meu irmão, que você pode dobrar o seu joelho onde você estiver, fazer a sua oração em nome de Jesus Cristo, e a sua oração alcançará o trono de Deus. Que privilégio, meu irmão. Temos da parte de Deus, de participarmos desse sacerdócio real, como diz o texto. Que bonito ouvir sobre essa verdade. E que tipo de sacrifício então nós devemos oferecer hoje a Deus? Paulo nos ajuda a entender isso lá em Romanos capítulo 12. Paulo vem falando até o capítulo 11 das grandes doutrinas da graça de Deus. No final do capítulo 11, Paulo irrompe em louvor, maravilhado com as verdades que ele vinha expondo acerca de Deus e acerca da verdade das Escrituras. Paulo fica tão alegre, tão cheio de graça da parte de Deus, que ele então irrompe em louvor. E ele termina lá o último verso do capítulo 11 dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Chega no capítulo 12. Paulo então faz um clamor aos cristãos. Qual é o clamor? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse sacrifício do cristão é diferente.
ele já não é um sacrifício de morte. Nós não precisamos morrer pela igreja, nós não precisamos morrer por ninguém, porque Cristo já morreu por ela. Mas agora ele diz, o sacrifício é um sacrifício vivo, ou um sacrifício vivendo, na melhor tradução da expressão. A ideia é, a vida de vocês agora deve se tornar um constante ato de louvor e adoração a Deus. O cristão entende que ele é então um adorador, com essa missão fundamental de oferecer a Deus a sua adoração. O cristão então, irmãos, ele tem esse sacerdócio da parte de Deus, como um grande privilégio. Nós somos adoradores do Rei dos Reis, e é por isso que o nosso sacerdócio é um sacerdócio real. Que bonito ouvir sobre isso, nos lembrarmos dessa verdade preciosa. Meu irmão, você tem livre acesso ao trono da graça. A Bíblia nos diz inclusive que Jesus Cristo consagrou um novo e vivo caminho. Nós podemos ir à presença de Deus. E como é o nosso sacrifício? Paulo vai dizer, um sacrifício vivo, mas também é um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. Resumidamente, o que Paulo está dizendo é, o sacrifício de vocês agora é viver desfrutando dessa graça de Deus e honrando ao seu Deus com a vida de vocês. Assim é o cristão, um sacerdote. O que isso significa? Que nós entramos aqui para adorar, mas que a nossa adoração não termina agora, às 8h pouca, quando terminar o nosso culto. Na verdade, nós saímos como sacerdotes. Para onde nós estivermos, fazer de qualquer lugar um lugar de adoração a Deus. Somos sacerdotes do nosso lar, somos sacerdotes no nosso trabalho, somos sacerdotes na nossa escola. Aonde nós estamos, nós vivemos o que Jesus ensina lá em João capítulo 4. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você não precisa ir para Jerusalém, para a Terra Santa, para sentir a presença de Deus. Meu irmão, que privilégio saber que nós somos sacerdotes de Deus, aonde nós estivermos, que honra. Essa é a identidade do cristão. Pedro não termina aí, ele ainda vai dizer, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro então destaca não apenas o fato de que nós somos sacerdotes, mas ele vai mostrar que nós também somos uma nação separada, um povo escolhido. Nesse sentido, Pedro está nos identificando com o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. A ideia à luz das Escrituras, a interpretação dos reformadores, não é de que Israel foi rejeitado e esquecido por Deus, mas que o genuíno Israel de Deus sempre foi o Israel da fé, daqueles que criam na promessa, daqueles que viviam em obediência a Deus como resultado dessa fé. E ele vai dizer, a igreja agora é esse grande Israel de Deus, esse grande povo de Deus, essa grande nação de Deus. Perceba uma implicação preciosa. Nos nossos dias, o Salmo 33, o verso 12, tem sido constantemente usado de maneira equivocada. Muitos cristãos vivem na expectativa política, para que possam então dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitos entendem, nós precisamos de um presidente crente, de deputados crentes, de senadores crentes, de governador crente, de prefeito crente, de vereadores crentes, e dessa forma nós poderemos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu irmão, não estou dizendo que você, ao escolher os melhores candidatos para exercerem governo no nosso país, não possa e não deva considerar o fato de que nós temos irmãos com competência para isso. Mas o que eu quero afirmar para você é que nós não dependemos disso para gozar daquilo que o Salmo está dizendo, da felicidade da nação que tem Deus como o Senhor. Meu irmão, isso já diz respeito à nossa identidade hoje. Nós já somos o povo mais feliz da terra, porque Deus é o Senhor da nossa nação. Qual é a nossa nação? Nós somos povo de Deus, nação escolhida de Deus. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que Pedro está dizendo aqui, meu irmão. Que privilégio entender essa verdade.
Genuíno cristão é identificado pelo alimento que ele busca, mas ele também é identificado pela edificação da qual ele faz parte. Somos pedras vivas na casa espiritual de Deus. Pedro ainda vai nos mostrar que o cristão é identificado como um sacerdote. A razão pela qual nós estamos aqui e a razão pela qual nós fazemos tudo o que fazemos é a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado e adorado através do seu povo. Pedro ainda vai dizer para nós então, em quarto lugar, que nós somos identificados como povo de Deus. É interessante, irmãos, que há um contraste muito claro entre a compreensão anabatista e a compreensão calvinista do papel do cristão em relação ao mundo. A visão anabatista entendia que o cristão precisava se abster do mundo. Esse mundo perdido era tão perdido que o cristão não deveria se relacionar. E deixa eu te dizer, tem muito crente entendendo isso hoje ainda. Ah, pastor, deve ser uma maravilha trabalhar na igreja. A gente não tem que lidar com os pecadores lá fora. Como se a missão da igreja não fosse justamente se equipar e se preparar para ir buscar os pecadores perdidos. Perceba a compreensão equivocada. Uma compreensão de que nós precisamos então nos separar. Pedro aqui vai dizer, irmãos, que nós somos a nação de Deus, mas somos uma nação com uma missão. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, pertencemos ao Senhor, mas pertencemos ao Senhor não para nos abster do mundo, mas para participar da obra de Deus de redenção desse mundo. Somos essa grande nação, e agora como embaixadores dessa nação, Pedro vai dizer, ainda no final do verso 9, qual é a quinta e última imagem que descreve a identidade do cristão. Ele vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro já disse que nós somos identificados pelo alimento que buscamos. Desejamos ardentemente a palavra de Deus. Pedro já disse que nós somos identificados pelo edifício do qual fazemos parte. A pedra fundamental é Cristo. E nós somos pedras vivas nessa casa espiritual, que é a igreja de Jesus. Pedro já nos mostrou, irmãos, que nós somos sacerdócio real. Nós não precisamos de outro mediador além de Cristo. Vivemos numa cultura brasileira, irmãos, ainda muito marcada por essa busca por gurus que sejam intermediários, por gurus que têm oráculos a entregar, e as pessoas vivem, infelizmente, presas, muitas vezes, a essa verdade. Que precioso saber que somos sacerdotes do Senhor Jesus. A nossa adoração é levada a Ele diretamente. Quarto lugar, Pedro vai dizer que nós somos então a nação santa, o povo que Deus escolheu. Dentre todos os povos da terra, Deus escolheu redimir um povo, e nós pertencemos a esse povo. Isso quer dizer privilégio, isso quer dizer direitos, honra diante de Deus. Mas Pedro vai terminar mostrando, em quinto e último lugar, que isso tudo aponta para uma missão. Isso tudo aponta para um propósito. A quinta figura que Pedro vai utilizar aqui, irmãos, é a figura de um arauto. Por que não dizer uma figura profética? Nós somos chamados a proclamar, é o que ele está dizendo no final do verso 9, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos embaixadores de Deus com uma missão muito nobre. A nossa missão é representar esse reino maravilhoso de Deus e anunciar a sua graça. Mais do que olhar para essa cultura tão perdida na sua identidade e demonizá-la, o nosso dever como igreja é entender, irmãos, que a nossa identidade nos impulsiona na direção dos outros, para anunciar essa graça, para quem sabe ver a vida dessas pessoas sendo transformadas, vendo essas pessoas compreendendo qual é a sua verdadeira identidade. Temos diante de nós, irmãos, uma missão muito importante. Vivemos num mundo onde constantemente somos assaltados por notícias ruins. Mas eu quero te lembrar que não foi sempre assim. Nosso Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem se rebelou contra Deus. Mas a graça de Deus veio na nossa direção,
Deus está redimindo todas as coisas. E que privilégio. Aquilo que os anjos desejavam fazer, o Senhor conferiu a nós. A missão de proclamarmos a palavra de Deus. A missão de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero te lembrar, meu irmão, que você não precisa ser pastor. Você não precisa concorrer para presbítero e diácono para que você possa anunciar as virtudes desse reino. Se você é um cristão nascido de novo, o Senhor conta com você. Você foi chamado como arauto para proclamar essa verdade. Meu irmão, façamos isso, não apenas por palavras, mas também pela maneira como vivemos. Quero concluir. Nós então olhamos para essa realidade, irmãos, e percebemos de um mundo que sofre de problemas, de transtornos de identidade. As pessoas estão buscando descobrir quem são. Quem nunca lidou com alguém assim? Que diz que uma das grandes buscas, eu quero me descobrir. E longe de aqui, irmãos, menosprezar essa busca. Ela é real, porque afinal de contas, foi perdida essa imagem, foi deturpada essa imagem. E de repente essa pessoa não conhece a verdade de quem nós somos e nos tornamos em Cristo. E quem é que nós somos e nos tornamos em Cristo? Eu resumiria dizendo que nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados, somos pecadores redimidos, somos filhos amados do Pai Celestial, somos chamados com o maior propósito de toda a terra, a anunciar esse reino, expandir esse reino. Que privilégio, meu irmão. Eu termino também trazendo uma reflexão, uma pequena frase de um escritor primitivo, Márcio Minúcius Félix, no seu livro Octávios, falando acerca da natureza da fé cristã e de como é que vivem os cristãos. Ele disse certa vez o seguinte: a beleza da vida faz com que pessoas de fora se juntem a nós. Não falamos sobre grandes coisas, nós as vivemos. Não dizendo, irmãos, que nós não precisamos proclamar a verdade, não sei se você entendeu, mas ele está dizendo, a verdade que nós proclamamos é tão preciosa que nós a encarnamos, e pela maneira como nós a encarnamos e vivemos, isso gera nas pessoas o desejo de conhecer acerca dessa vida, acerca dessa identidade que nós temos em Deus, que nós temos em Cristo. Somos filhos amados de Deus, pecadores sim, mas pecadores perdoados, redimidos, salvos, amados pelo Deus, pelo Pai Celestial, em nome de Jesus. Meu irmão, diante desse mundo perdido, eu preciso reafirmar, assim como os cristãos a quem Pedro escreveu, a vida às vezes é dura, às vezes enfrentamos muitas lutas, mas que alegria saber que a casa que foi edificada sobre a rocha, ainda que ela enfrente intempéries, ela permanecerá sólida, firme, até o fim. Meu irmão, essa é a nossa identidade em Cristo. Que Deus te abençoe e que essa convicção te faça caminhar com alegria, te faça caminhar com esperança, te faça caminhar com esse senso de dever. Temos uma missão muito nobre, a anunciar as verdades desse reino, aonde nós estivermos. Que privilégio, meu irmão, que honra, em nome de Jesus. Amém.